Olá, arteiros, sejam bem-vindos ao seu cantinho. Eu sou a Day Oliveira e esse é o episódio 3 do Meus Desenhos Antigos. Se você ainda não viu o episódio 1 e 2, o link tá aqui nos cards e também na descrição desse vídeo. No primeiro episódio, eu mostrei todos os meus desenhos dos anos 90, no segundo, eu mostrei os meus desenhos do ano 2000 e nesse terceiro episódio, eu vou mostrar pra vocês a história em quadrinhos que eu fiz do livro Memórias Póstumas de Brás Cubas. Sim, eu criei uma história em quadrinho do Memórias Póstumas de Brás Cubas na minha infância. Criança estranha. E claro, é bom lembrar que o autor do Memórias Póstumas de Brás Cubas é o grande Machado de Assis. Eu não sei exatamente o ano que eu fiz essa história em quadrinho, porque eu não coloquei data nessa época. Eu comecei a crescer e parei de colocar data nas coisas, vai entender. Mas com certeza foi entre o ano 2000 e o ano 2005, por aí. Então já deixa seu like no vídeo e vem comigo ver essa história em quadrinhos. Então, arteiros, vamos aqui ver a minha história em quadrinho do Memórias Póstumas de Brás Cubas que eu fiz quando eu era criança. Até agora eu não sei o porquê que eu fiz isso aqui, não foi um trabalho de escola. Acredito que eu tenha feito porque eu gostei bastante da história mesmo e quis fazer história em quadrinho. Então, essa aqui foi a minha capa. HQ Memórias Póstumas de Brás Cubas e ó o Brás Cubas aqui, ó. Ui! Segurando o quê? Meio que amassando. Beleza, essa aqui é a primeira página e eu vou ler aqui com vocês. Ao primeiro verme que roeu as frias carnes do meu cadáver, como saudosa lembrança, dedico estas memórias póstumas. Uma coisa que eu percebi bastante dessa época que eu tentei fazer história em quadrinho é que eu mais escrevi do que eu fiz história em quadrinho. Eu deveria ter feito um livro ilustrado em vez de uma história em quadrinho, mas eu me expressei dessa forma, então tá tudo certo. Aqui. Meu nome é Brás Cubas, vim do túmulo para contar minha história. Aí eu fiz só ele olhando assim pra frente. Mas saiba que eu não sou um autor defunto, e sim um defunto autor. Isso é uma parte bastante importante do livro, porque ele não é um autor que morreu e escreveu. Ele é um defunto que morreu e escreveu. Fez algum sentido? E ó, perceba que eu errei na hora de escrever e eu colei um papelzinho por cima, ó. Eu fazia muito isso quando eu era criança, gente. Fiz isso aqui também, ó. Eu errava, era só colar um papelzinho por cima e tava tudo certo. Muito tranquilo. Aqui uma perspectiva super massa, né? Só que não. Minha morte foi assistida por poucas pessoas. Entre elas, Virgília, de quem falaremos mais tarde. Morto, morto! Eu fiz pessoinhas tristes aqui e ele mortinho com um X no olho. Nasci no dia 20 de 10 de 1805, enchendo meu pai de orgulho e a casa de barulho. Meu filho, buá, buá, buá. E ó aqui de novo, eu errava bastante pelo jeito, né? Mas tá bom. Fim da primeira página, então vamos pra próxima. Na segunda página fica bem claro como eu escrevi bastante e desenhei menos, ó. Eu era aquilo que se podia chamar de peste, mas pulemos pra minha juventude. Eu basicamente pulei a infância dele toda no livro. Eu não lembro se no livro fala da infância, mas basicamente ele era uma peste. Foi nessa época que conheci Marcela, que me amou por 15 meses e 11 contos. Olha eles apaixonadinhos. Quando meu pai soube dos 11 contos, me mandou estudar na Europa. Gente, acredito que os contos eram os dinheiros da época, lembra? Me amou por 15 meses e 11 contos, ou seja, amou ele por dinheiro. Eu acho que foi isso. Olha ele no barquinho aqui, isolado, indo estudar na Europa. Quando me formei, pensei que direito não era lá essa coisa muito séria, sendo que até eu podia ser doutor no assunto. Eu acho que todo mundo se sente assim quando se forma na faculdade, meio que fica, era isso? Então não precisava de tanto, né? Pelo menos eu que já terminei a faculdade, acredito que me senti assim também. Então talvez seja uma coisa normal. Aqui, fim da página 2, vamos pra próxima. Opa, terceira página, muito escrita. Esse aqui eu basicamente nem desenhei, ó. História em quadrinho, eu escrevi com uma mão e uma mãozinha pequenininha de desenho aqui, mas tudo bem. Um tempo depois, recebi uma carta dizendo que minha mãe estava doente. Graças a Deus voltei ao Rio de Janeiro a tempo de vê-la partir. Isso aqui é uma mãozinha segurando uma carta. Isto foi um choque e resolvi me recolher em nossa chácara. Aqui é ele recolhido em uma chácara. Reencontrei lá uma amiga da família, Dona Eusébia, que me apresentou a filha, Eugênia, por quem me encantei. Ó, ele encantado e a Dona Eusébia.
Ele, a Dona Eusébia e a filha da Dona Eusébia. Acho que a filha é a que tá no meio. Aí percebi que ela era coxa e não podia acreditar. Tão bela e coxa. Por que coxa se bela? Porque bela se coxa. Gente, coxa, se eu não me engano, era o jeito que eles chamavam uma pessoa que mancava antigamente. Olha que maldade, qual que é o problema da moça ser coxa? Fim da página 3, vamos para a próxima. Mesmo assim, quis escolher aquela flor na moita. Que expressão estranha. Smack, isso aqui era pra ser um sound effect desenhado de beijo. Por esses dias, meu pai me veio com uma proposta de casar-me com a filha do conselheiro Dutra e tornar-me deputado. Case-se e torne-se deputado. Que mãozona! Caramba! Relutei a princípio, mas acabei aceitando. Despedi-me de Eugênia e desci para o Rio de Janeiro. Adeus! Adeus! Oh, que tristeza! Oh, que tristeza! Ainda tem lápis aqui embaixo. Conheci Virgília, era linda e ainda me daria o cargo de deputado. Que linda! Parece que ele só se importava era com a beleza das moças, ele não tava nem aí, né? Tá bom. Isso aqui não é pra dar um bom exemplo, isso aqui é um livro clássico, tá? Memórias Póstumas de Brás Cubas, escrito por Machado de Assis, que fique bem claro que não é de minha autoria. Tem que poder, nossa, não que eu não quisesse, né, ter escrito um clássico, mas vocês entenderam. Página 4, próximo. Mas ela preferiu Lobo Neves. Eu não me magoei, ainda não a amava, mas meu pai imaginava-me deputado. Eu nem ligo. Basicamente, o Brás Cubas, ele não tava nem aí porque ela não quis ele, mas o pai dele que queria ele deputado casando com ela. Tá tudo bem, gente. Morreu de desgosto. Um Cubas! Pelo que eu entendi, o pai dele morreu de desgosto depois que ele não casou com a menina e não virou deputado, tá, gente? É isso aí. Meses depois, contou-me Luiz Dutra que Virgília e Lobo Neves haviam retornado à cidade. Eles voltaram! Tá meio estranho esse personagem aqui, né? Não sei se ele tá de frente, de lado, de costas, 3/4. Mas vamos continuando. Dias depois, encontramo-nos num baile. Ela estava linda. Quando fui embora, tive a certeza. Seria minha. Virgília seria minha. Ela será minha. O quanto isso é possessivo, hein? Brás Cubas. Você é muito possessivo, Brás Cubas. Ela não precisa ser sua. Poxa vida. Ela é uma pessoa. Uma semana depois, no portão da casa do Lobo Neves, deixamos desabrochar aquela flor. Smack. Basicamente, desabrochar a flor é dar um beijo na moça. Aqui eu nem desenhei nenhuma coisinha. Isso aqui eu só escrevi nesse quadrinho. História em quadrinho de escrita só. Mas tudo bem. Passei a frequentar a casa do Lobo Neves. Um dia, voltando de uma dessas visitas, encontrei o Quincas Borba. Ele me deu um abraço e me roubou o relógio. Quê? Ele me deu um abraço e me roubou o relógio. Próxima! Eu e Virgília, como não podíamos fugir, passamos a nos encontrar na casa de Dona Plácida, enteada de Virgília. Esses dois coraçãozinhos significa aí os dois fugindo. Eu nem estava com preguiça de desenhar a essa altura do campeonato na página 7, tá? Certo dia, Lobo Neves disse que pretendia candidatar-se a presidente de uma província e que fazia gosto que eu fosse seu secretário. Para minha sorte de Virgília, a candidatura saiu no dia 13, que era um número de azar do Lobo Neves, o que o fez desistir da candidatura. O cara achava que o número 13 dava azar pra ele, e aqui eu tinha errado. Como esteve comprometido e depois foi salvo, nosso amor só aumentava, principalmente quando Virgília contou-me que estava grávida. Creio que esse foi o auge do nosso amor. Eu grávida, um filho. Eu resumia bem as situações, né? Opa, eu grávida, uma pessoa feliz porque tá grávida. Um filho, uma pessoa feliz porque vai ter um filho. Próximo! Naquela tarde, eu e Lobo Neves recebemos na sala a triste notícia. Virgília perder o bebê. Que tristeza. Depois desse episódio, recebi um pacote e uma mensagem do Quincas Borba, que me mandava um novo relógio
e dizia que viria visitar-me. Ele tinha roubado o relógio, mandou um novo relógio e falou: vou te visitar, isso aqui é mão com a carta. Quando o Quincas Borba entrou em minha casa, não era o mesmo que dormia na escada da igreja de São Francisco. Estava muito bem vestido e penteado, tudo porque herdara uns certos contos. Contos são dinheiros. Ó, ele bem vestido. Em uma outra visita à casa de Lobo Neves, chegou para ele certa mensagem que o deixou muito estranho. Seria alguém nos denunciando? Quando cheguei no outro dia na casa da Dona Plácida, Virgília já me esperava. Estava nervosa. Olha ela nervosa. Olha que cara nervosa. Dona Plácida entrou correndo e avisou: chegou o marido de Yaya. Eu me escondi. Virgília foi embora com Lobo Neves. Chegou o marido de Yaya. Ó, fofoqueira, muito fofoqueira. Ou não, né? Tava ajudando. Lobo Neves é eleito presidente de uma província e se muda com Virgília. Sozinho. Eu acho que eu tinha escrito com S. Recebi depois a visita de Quincas Borba, eu acho que era Quincas Borbas e eu comi um S, que me contou sobre sua filosofia, o humanitismo. Não há desgraça senão a de nascer. Que profundo. Não há desgraça senão a de nascer. Poxa vida, nascer é legal. Como a ideia de ter um filho não me saía da cabeça, aproximei-me de Nha Lolô, filha do Damasceno. Olha ele se aproximando da Nha Lolô. Não descreverei a história de sua morte, nem o desespero da família. Digo apenas que ela morreu na primeira epidemia da febre amarela. Que triste. Os anos já pesavam, então filiei-me a uma ordem de caridade. Os anos passando são esses 3 pontinhos. Alguns anos depois, soube da volta de Lobo Neves e de Virgília. Os vi em um baile. Virgília continuava linda e percebi que minha vida descia a escada junto com ela. A encontrei depois só no velório do Lobo Neves. Ela que sinceramente traíra o marido com sinceridade, chorava sua morte. Eu pensei e tive uma ideia. Queria criar um antídoto para toda a melancolia da humanidade e o chamaria Emplasto Brás Cubas. Ele atravessaria os séculos e eu seria eternizado. Todos me amariam por causa desta descoberta. Aqui o logotipo do Emplasto Brás Cubas. Trabalhei tanto nessa ideia que de tanto pensar nela resolvi abrir a janela para refrescar a cabeça. E acabei tomando um vento encanado. Veio um ventão forte na cara dele, basicamente, foi isso. Ó o ventão, ó o ventão. O vento encanado que trouxe a pneumonia que me trouxe a morte. Olha só, o vento encanado trouxe a pneumonia que trouxe a morte. Que tristeza. Se ele não tivesse tido aquela ideia, não tivesse aberto a janela, não ia ter tomado vento e não teria pegado pneumonia e não teria morrido. Mas acho que mais do que pneumonia, morri de uma ideia. Por causa da ideia do Emplasto Brás Cubas, ele acabou morrendo de uma ideia. E voltamos à minha morte. Penso que não dei grande contribuição à humanidade, mas pelo menos não comprei o pão com o suor do rosto. E se pensar bem, tenho um pequeno saldo positivo. Não tive filhos, não transmiti a ninguém o legado da nossa miséria. Morto, fim. Foram 12 páginas de história em quadrinhos, vou aqui colocá-las na ordem. Arteiros, como vocês devem ter percebido, apesar de que eu era um pouquinho mais velha, os desenhos dessa história aqui, quando você olha pra eles, parece desenho feito com menor qualidade do que os outros que eu mostrei no vídeo anterior. E tem um motivo pra isso. No vídeo anterior, basicamente, eram todos desenhos de observação. Esses aqui eram criações. É muito normal a pessoa chegar a saber fazer um retrato realista, fazer aquele retrato de observação realista, tudo bonitinho, tudo certinho, mas na hora de criar, é como se você estivesse aprendendo do zero. Ficam desenhos bem mais simples, digamos assim. Então, bem, basicamente por isso que esses desenhos aqui estão tão simples. Eu criei todos eles da minha cabeça. Claramente, depois eu acabei estudando mais, aprendi a criar os meus personagens. Mas o mais interessante nessa história em quadrinho foi a ideia realmente de transformar um livro clássico da literatura em história em quadrinho. E eu realmente não lembrava que eu tinha feito isso. Quando eu encontrei, eu achei muito legal. São 12 páginas aqui.
mais a capa. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o seu like, o seu comentário, compartilhe esse vídeo com seus amigos. E um desafio: se esse vídeo aqui algum dia passar de 10 mil likes e 100 mil visualizações, eu faço essa história em quadrinho de novo, do zero. Mas precisa ter mais de 100 mil visualizações e passar de 10 mil likes, porque vai dar um trabalho gigante. Então é isso, pessoal. Não esquece mesmo de deixar o seu like, isso é muito importante. Compartilhe esse vídeo com seus amigos e ativa o sininho pra você ficar sabendo de todas as novidades aqui do Cantinho dos Arteiros. Os links das redes sociais estão todos aí na descrição do vídeo. Os meus cursos e livros e tudo mais, tudo na descrição, beleza? Até mais e bons desenhos! E leia livros clássicos. Esse Memória Póstumas de Brás Cubas é muito legal. Eu não li tantos, mas os que eu li eu gostei. Tchau!